Conheci um menino cujo nome era Johnny, mas igual o Johnny já conheci vários clones. Esse garoto simples sempre passava fome, definiu seu abdômen apenas correndo dos homens. Na casa do Johnny também morava um homem que se dizia pai, mas quando é pra ser ele some. E Johnny não temia monstro e nem lobisomem, só tinha medo desse homem que espancava a mãe Ivone. Ele sempre intervém por mais que isso te lesione, tinha grande vontade de gritar no megafone: help me, there's a monster in my home. Mas sabia que se gritasse por lá o couro come. Cansado da situação, se jogou lá pro mundão, conheceu uns ramelão que muita droga consome. Foram juntos na missão pra roubar uma mansão de uma herdeira de patrão que usava silicone. Tudo certo de primeira até sentiu uma tremedeira, mas se mostrou tranquilo antes que os ramelão pressione. Já foi ficando ligeiro, se empolgando com dinheiro, deu pra banca uns craqueiros e até comprou uma ciclone. Se sentiu mais à vontade lá no centro da cidade, ao ver que quem tem mais maldade põe a boca no trombone. Ele arrumou uma mulher, falava para os de fé: me chamem do que quiser, mas meu nome não é Johnny. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Johnny já sem família, sempre na picadilha, formou sua quadrilha com o amigo Rony. Prontos para a guerrilha, roubavam até pilha ou quilo de lentilha pra matar a fome, ou pra matar sua vontade de consumir o seu crack, que na verdade é o crack que ele consome. Quando ele dava um baque, se sentia o Tupac, rimava achando ser crack no microfone. E o simples garoto que se achava forte achou que estourou no norte quando roubou um iPhone. Mas na verdade ele caçou sua própria morte, dessa vez não teve sorte, roubou logo a tia Simone. Vixe, senhora conceituada, por todos é respeitada. Liga os irmãos da quebrada, então acione. Função já acionada, foi tanta madeirada, e junto com as madeiradas se foi o Johnny. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Conheci um menino cujo nome era Johnny, mas igual o Johnny já conheci vários clones. Esse garoto simples sempre passava fome, definiu seu abdômen apenas correndo dos homens. Na casa do Johnny também morava um homem que se dizia pai, mas quando é pra ser ele some. E Johnny não temia monstro e nem lobisomem, só tinha medo desse homem que espancava a mãe Ivone. Ele sempre intervém por mais que isso te lesione, tinha grande vontade de gritar no megafone: Help me, there's a monster in my home. Mas sabia que se gritasse por lá o couro come. Cansado da situação, se jogou lá pro mundão, conheceu uns ramelão que muita droga consome. Foram juntos na missão pra roubar uma mansão de uma herdeira de patrão que usava silicone. Tudo certo de primeira até sentiu uma tremedeira, mas se mostrou tranquilo antes que os ramelão pressione. Já foi ficando ligeiro, se empolgando com dinheiro, deu pra banca uns craqueiros e até comprou uma ciclone. Se sentiu mais à vontade lá no centro da cidade, ao ver que quem tem mais maldade põe a boca no trombone. Ele arrumou uma mulher, falava para os de fé: me chamem do que quiser, mas meu nome não é Johnny. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão do some que some. Johnny
Johnny já sem família, sempre na picadilha. Formou sua quadrilha com amigo Rony. Prontos para a guerrilha, roubavam até pilha ou quilo de lentilha pra matar a fome, ou pra matar sua vontade de consumir o seu crack, que na verdade é o crack que ele consome. Quando ele dava um baque, se sentia o Tupac, rimava achando ser crack no microfone. E o simples garoto que se achava forte achou que estourou no norte quando roubou um iPhone. Mas na verdade ele caçou sua própria morte. Dessa vez não teve sorte, roubou logo a tia Simone. Vixe, senhora conceituada, por todos é respeitada. Liga os irmãos da quebrada, então acione. Função já acionada, foi tanta madeirada, e junto com as madeiradas se foi o Johnny. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Conheci um menino cujo nome era Johnny, mas igual o Johnny já conheci vários clones. Esse garoto simples sempre passava fome, definiu seu abdômen apenas correndo dos homens. Na casa do Johnny também morava um homem que se dizia pai, mas quando é pra ser ele some. E Johnny não temia monstro e nem lobisomem, só tinha medo desse homem que espancava a mãe Ivone. Ele sempre intervém por mais que isso te lesione, tinha grande vontade de gritar no megafone: help me, there's a monster in my home. Mas sabia que se gritasse por lá o couro come. Cansado da situação, se jogou lá pro mundão. Conheceu uns ramelão que muita droga consome. Foram juntos na missão pra roubar uma mansão de uma herdeira de patrão que usava silicone. Tudo certo de primeira até sentiu uma tremedeira, mas se mostrou tranquilo antes que os ramelão pressione. Já foi ficando ligeiro, se empolgando com dinheiro, deu pra banca uns craqueiros e até comprou uma ciclone. Se sentiu mais à vontade lá no centro da cidade, ao ver que quem tem mais maldade põe a boca no trombone. Ele arrumou uma mulher, falava para os de fé: me chamem do que quiser, mas meu nome não é Johnny. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Johnny já sem família, sempre na picadilha. Formou sua quadrilha com amigo Rony. Prontos para a guerrilha, roubavam até pilha ou quilo de lentilha pra matar a fome, ou pra matar sua vontade de consumir o seu crack, que na verdade é o crack que ele consome. Quando ele dava um baque, se sentia o Tupac, rimava achando ser crack no microfone. E o simples garoto que se achava forte achou que estourou no norte quando roubou um iPhone. Mas na verdade ele caçou sua própria morte. Dessa vez não teve sorte, roubou logo a tia Simone. Vixe, senhora conceituada, por todos é respeitada. Liga os irmãos da quebrada, então acione. Função já acionada, foi tanta madeirada, e junto com as madeiradas se foi o Johnny. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some. Quantos desses conhecemos no mundão? A única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos. Isso quando não morre na mão do sono que some.
Conheci um menino cujo nome era Johnny, mas igual o Johnny já conheci vários clones. Esse garoto simples sempre passava fome, definiu seu abdômen apenas correndo dos homens. Na casa do Johnny também morava um homem que se dizia pai, mas quando é pra ser ele some. E Johnny não temia monstro e nem lobisomem, só tinha medo desse homem que espancava a mãe Ivone. Ele sempre intervém por mais que isso te lesione, tinha grande vontade de gritar no megafone: help me, there's a monster in my home. Mas sabia que se gritasse por lá o couro come. Cansado da situação, se jogou lá pro mundão. Conheceu uns ramelão que muita droga consome. Foram juntos na missão pra roubar uma mansão de uma herdeira de patrão que usava silicone. Tudo certo de primeira até sentiu uma tremedeira, mas se mostrou tranquilo antes que os ramelão pressione. Já foi ficando ligeiro, se empolgando com dinheiro, deu pra banca uns craqueiros e até comprou uma ciclone. Se sentiu mais à vontade lá no centro da cidade, ao ver que quem tem mais maldade põe a boca no trombone. Ele arrumou uma mulher, falava para os de fé: me chamem do que quiser, mas meu nome não é Johnny. Quantas vezes conhecemos no mundão, a única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão dos homens que some. Quantos desses conhecemos no mundão, a única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão dos homens que some. Johnny já sem família, sempre na picadilha, formou sua quadrilha com o amigo Rony. Prontos para a guerrilha, roubavam até pilha ou quilo de lentilha pra matar a fome, ou pra matar sua vontade de consumir o seu crack, que na verdade é o crack que ele consome. Quando ele dava um baque, se sentia o Tupac, rimava achando ser crack no microfone. E o simples garoto que se achava forte achou que estourou no norte quando roubou um iPhone. Mas na verdade ele caçou sua própria morte, dessa vez não teve sorte, roubou logo a tia Simone. Vixe, senhora conceituada, por todos é respeitada. Liga os irmãos da quebrada, então acione. Função já acionada, foi tanta madeirada, e junto com as madeiradas se foi o Johnny. Quantas vezes conhecemos no mundão, a única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão dos homens que some. Quantos desses conhecemos no mundão, a única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão dos homens que some. Quantos desses conhecemos no mundão, a única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão dos homens que some. Quantos desses conhecemos no mundão, a única coisa que muda é o nome. Assassinados pelos seus próprios irmãos, isso quando não morre na mão dos homens que some. Conheci um menino cujo nome era Johnny, mas igual o Johnny já conheci vários clones. Esse garoto simples sempre passava fome, definiu seu abdômen apenas correndo dos homens. Na casa do Johnny também morava um homem que se dizia pai, mas quando é pra ser ele some. E Johnny não temia monstro e nem lobisomem, só tinha medo desse homem que espancava a mãe Ivone. Ele sempre intervém por mais que isso te lesione, tinha grande vontade de gritar no